people! Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o porquê eu moro nos Estados Unidos. E como que foi um pouquinho desse processo pra eu chegar aqui, né, morar aqui legalmente. Se você ainda não me conhece, ou se você me conhece... Tá bom, beleza. Se você ainda não me conhece, eu sou a Viviane De Joyce e eu moro aqui nos Estados Unidos, já vai fazer 2 anos. E já me segue nas redes sociais, no TikTok e no Instagram, @Viviane De Joyce. Deixa muito like aqui nesse vídeo, deixa seus comentários ao longo do vídeo e no final também, gente, sério, isso me ajuda muito. E é claro, né, deixa sua curtida também. Por que que eu moro nos Estados Unidos? Diferente de muita gente, né, diferente de muitos brasileiros que moram aqui ou que sonham em morar aqui, eu nunca tive o famoso sonho americano. Na verdade, eu sempre pensei em ter a experiência, sempre quis viver igual nos filmes, às vezes, sabe? O ônibus da escola, amarelos, ter o armário no ensino médio, enfim, essas coisas que eu via nos filmes. Eu queria, porém, não tinha um sonho americano. Amo o Brasil, amo o Rio de Janeiro, sou carioca, né? Tô suspeita a falar. Então, assim, eu gostava de onde eu morava, da cidade, né, em que eu morava. O porquê que eu vim morar aqui? Na verdade, tudo mudou quando eu conheci o Mas. O Mas é estrangeiro, meu marido. Ele é dinamarquês. Devido ao trabalho do Mas, depois que a gente já tava, o quê? 1 ano juntos, a gente teve uma conversa séria, porque a gente viu que realmente era algo muito sério. Os dois estávamos com um propósito de montar uma família, ter um casamento, enfim, de ter uma vida a dois ali, nós dois, porque realmente o namoro tava dando muito certo. A ideia era... ninguém queria ceder, sabe? Ninguém queria abrir mão do relacionamento. Enfim, e aí o Mas, ele chegou e conversou comigo, foi até em uma viagem que a gente tinha feito, da possibilidade, como que era o trabalho dele, que ele tinha possibilidade de morar em outros lugares, em outros países, outras cidades, no Brasil ou então em outros países. E aí ele me falou isso, e aí eu fui digerindo, entendendo a situação. E aí ele falou, de todos os lugares, né, assim, qual lugar que você tem vontade de morar? E aí eu falei pra ele, tipo, os Estados Unidos. Claro, né, gente, tipo, os Estados Unidos era o único lugar que eu tinha visitado, né? Era que eu fui pra Disney com a minha família quando eu era um pouco mais nova. Então, assim, era os Estados Unidos e eu sempre vi filmes americanos, enfim. Então eu falei, os Estados Unidos e tal. A gente sabia nem falar inglês. Mas, enfim, é isso. Acabou que ficou nessa conversa, mas era algo só que a gente conversava ali. A gente sabia que tinha a possibilidade do Mas ser mandado pra outro país. Então a gente conversou aquilo dali, ele pediu pra eu pensar se caso isso acontecesse e tal. E aí demorou um tempinho, não lembro, acho que foi alguns meses, eu não me recordo. E aí eu falei com ele que eu estava disposta, assim, naquele momento eu trabalhava com marketing no home office, então eu vi ali que eu conseguiria trabalhar de outros locais, inclusive porque eu sempre gostei muito de viajar, então ter essa liberdade era muito boa pra mim. Então eu falei, cara, tipo, pra mim funciona eu morar em outro lugar. Então foi assim que aconteceu. Depois de alguns anos, a empresa que o Mas trabalha fez uma proposta pra ele vir morar aqui nos Estados Unidos, no estado de Maryland. Pra quem não sabe, fica perto de Washington DC, da casa do presidente, né? Da casa do presidente. 40 minutinhos da casa do presidente dos Estados Unidos, 3 horas e meia de Nova York. E aí que tá, né? Porque uma coisa foi eu ter falado lá atrás e, pô, agora é a hora, né? Uma coisa é você falar sem saber quando que vai acontecer. E a outra é quando realmente acontece. Então a empresa fez essa proposta pra ele aceitou, né? A gente conversou como que ficaria. Eu não queria ter um relacionamento à distância. Por mais assim que ele às vezes viaja, vai ficar com a família dele na época, né? Ficava com a família dele quando eu não ia na época. Ou, enfim, vice-versa. Igual hoje em dia, eu também às vezes vou pro Brasil e ele volta mais cedo e eu fico lá mais tempo. Ou então na Dinamarca ele vai visitar a família e eu vou às vezes só no final de semana, num período mais curto. Ou então ele vai e eu fico aqui, enfim, vice-versa. Por mais que tenha isso, eu não queria ter um relacionamento à distância, sei lá, de ficar 1 ano, sabe, distante, ou enfim. O máximo que a gente já ficou distante foi na época da pandemia, em que ele foi pra Dinamarca
quando ninguém sabia de nada como que seria, sabe? Então ele foi pra Dinamarca, ele ficou 3 meses, se eu não me engano. O máximo que a gente já ficou longe foram 3 meses. Então eu não queria um relacionamento que passasse mais do que isso. E o Messi também não. Então a gente decidiu que eu viria junto com ele. Eu já tava noiva, casamos, e a empresa, né, que ele trabalha ficou responsável com toda essa parte, né, do visto. Eu já tinha visto de turista, mas eles ficaram todos responsáveis por essa parte do meu visto, os advogados da empresa, né, com o visto, como que seria, com toda a documentação, com toda essa burocracia, e eles explicavam pra gente o que dava pra gente fazer, o que não dava pra gente fazer. Então, assim, gente, eu vim morar nos Estados Unidos porque o meu marido, ele teve uma oportunidade de trabalho aqui. Esse foi o real motivo pelo qual eu vim morar aqui. Mas o meu primeiro ano foi muito desafiador. Isso fica para um outro vídeo que eu quero trazer muito bate-papo assim com vocês. Eu gosto muito de mostrar a real de como que é. Ser imigrante não é fácil, viu? E eu me legalizei através, né? Porque o meu visto é o E2S. E o do Mas é o E2. Então, o meu visto é dependente do dele, porque eu sou esposa. Então, foi praticamente isso. Essa questão do visto foi um pouco difícil porque era pandemia. A empresa tinha decidido antes de começar mesmo a pandemia, né, a quarentena. E aí até eles não conseguiram que o Mas se mudasse antes. Quando chegou a hora dele vir pra cá, era a pandemia, a quarentena, e o consulado do Rio de Janeiro tinha fechado. Como que eu iria fazer o meu visto pra mudar, né, pra não ser de turista? Então eu ia pra Dinamarca, quando o Messi foi primeiro, e depois quando eu ficou faltando em uma semana. A Dinamarca, né, na época da quarentena, mudou as regras, fechou o país, então eu não conseguia entrar no país, somente os dinamarqueses conseguiam entrar no país. Então, assim, gente, foi muito, por mais que pareça eu falar pra vocês que foi fácil, né, porque eu não precisei trabalhar com toda a documentação, a gente tinha todo um suporte da empresa por trás, não foi fácil, porque hoje em dia eu sei que não era o tempo de Deus. Deus tinha preparado algo muito maior pra gente, pra que a gente chegasse aqui talvez com muito mais sabedoria por todo esse processo, ou como foi difícil pra gente conseguir o meu visto, que o do Mes era muito mais fácil. Ele tirou na Dinamarca, ele é dinamarquês, então ele tinha livre acesso pra entrar na Dinamarca, e o problema era pra quem não era, né, eu por ser brasileira. Nisso foi um tempo, se eu não me engano, um mês, e ele ficou na Dinamarca, esperando a Dinamarca abrir pra eu conseguir entrar. No Rio de Janeiro o consulado tava fechado e a Dinamarca não abriu. Abriu, e passou tempo, e aí os advogados falaram, cara, vamos tentar de outra forma. Eu fiz quarentena pra entrar nos Estados Unidos. Na época, naquele momento, tava liberando fazer quarentena no México, então eu fiz quarentena fiquei 15 dias em Cancún. Ariel aqui. Oi, filha! Gente, Ariel adora participar desses bate-papo com vocês, né, princesa de mãe? Então eu fiquei de quarentena em Cancún, no qual foi minha primeira viagem mesmo sozinha, internacional, assim, sozinha. Foi desafiador. Tem até vídeo aqui no canal. Foi onde eu decidi começar o meu canal. Era um sonho muito antigo, mas eu nunca tinha realmente começado. Eu já tinha feito uma vez com uma amiga, enfim, mas não deu certo. E aí foi onde eu decidi compartilhar um pouquinho de como seria aí essa rotina doida da Vivi com vocês. E aí eu consegui entrar aqui nos Estados Unidos. A gente mudou, né, o processo pro meu visto por aqui. E aí durante esse período eu não podia sair do país. Eu podia viajar assim para os outros estados aqui dos Estados Unidos, porém eu não podia sair para outros países. Então foi bem difícil essa sensação de ficar presa no país, gente, é muito ruim. Mas enfim, deu tudo certo. Foi por isso que eu vim morar nos Estados Unidos, e foi assim que eu me legalizei. E diferente de muitos brasileiros, eu não tinha e não sonhava pelo assim mesmo, sabe? De querer viver. Talvez por não ter sido uma oportunidade de trabalho, talvez não teria vindo, sabe? Mas eu acredito que, assim, eu entendo que eu não tinha, por mais que eu visse nos filmes as coisas e tal, e achasse muito legal, tal, aquela coisa mais de adolescente e tal, eu não queria, né? Não tinha aquilo, assim, dentro de mim, que eu queria viver o sonho americano. Então é isso. Espero que não me julguem por eu não
querer, não ter tido, né, o sonho de viver, assim, o sonho americano. Mas é isso, gente. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho que toda vez que eu postar vídeo novo, você vai receber notificação. Deixa seus comentários agora, principalmente porque você já assistiu esse vídeo todo. Então deixa aqui o que você achou e me conta se você tem vontade de viver o sonho americano. Me segue lá no Instagram e no TikTok, @VivianeDeJoias. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!